Letícia Marques, do GE. Queria voltar um pouquinho lá atrás, quando você fala sobre a questão comportamental do Pedro. Você fala que não tinha como ir no mercado para procurar um jogador que marcasse 30 gols, que ele não poderia ser um problema para você, que ele deveria ser a solução. Então, assim, o Pedro, às vezes é titular, às vezes não é titular. Hoje fez uma boa partida, deu assistência, fez o gol. Queria saber, voltando nisso tudo, hoje, o Pedro é a solução do seu ataque? O Pedro é um jogador top, todos conhecemos, mas o mais importante é a equipe. E hoje ele deu tudo pela equipe, se doou em todas as fases do jogo, fez 2 semanas excelentes de treinamentos, está muito bem, e o campo fala, tá num grande momento. E esse Pedro é o que todos queremos agora. Quem mantém no campo são eles mesmos. Buenas noches, Felipe. Por aquí, José Fernández para el Diario AS. Quería preguntarte por Eric Pulgar, no solamente por los 30 minutos del día de hoy, sino que también por este proceso de más de 3 meses que estuvo apartado, que hubo una cirugía, un postoperatorio y un proceso para volver a estar en condiciones de disputar estos minutos hoy. Em espanhol ou em português? O Eric já falei para vocês, um pilar da nossa equipe, um líder dentro e fora do campo, é um jogador fundamental pelo entendimento de jogo em todas as fases, e também de ocupação de espaço, um jogador muito diferente e que fez muita falta. Então cada vitória, cada jogo que a gente jogava sem ele era dedicado sempre por esses jogadores que agora não estão conseguindo estar no campo, e ele era um deles. Agora estamos muito felizes de tê-lo de volta. Felipe, aqui, Eric Viana do Mundo Bola Flamengo. Ainda te perguntando sobre o Pulgar, ele retorna hoje e agora com uma concorrência um pouco maior, né? Antes ainda não tinha o Saúl, na Copa do Mundo, quando ele se lesiona, até já tinha o Jorginho, mas agora a concorrência aumenta. Eu queria saber se você entende que todos esses jogadores, esse meio-campo, eles podem jogar juntos. Você pensa em algum planejamento já, mudar algum posicionamento para ter esses jogadores juntos? Obrigado. Bom, já estou 1 ano aqui, você já deve me conhecer bem, né? Que vai muito em função do momento do jogador, do plano de jogo que eu preparo sobre o adversário, do que eu penso, do que é melhor para a equipe. E vão ter momentos que vão jogar uns, vão jogar outros, vão ter momentos que vão jogar todos eles juntos, dependendo do que o jogo pede. E é assim que eu trabalho. Mas não só o Eric, porque hoje eu quero falar aqui do Everton, que é super criticado, e é da base. E vocês em geral, não vocês que estão aqui, em geral, pedem muito jogadores da base, mas quando entra no jogador da base e não vai bem, são os massacrados. E eu vejo no dia a dia dele, eu vejo que esse jogador se doa para o clube, não só para a equipe, para o clube. E quando sempre entra em fogueira, entra nos jogos mais difíceis e dá conta do recado. E isso tem o meu reconhecimento. Então nós temos 6 volantes hoje no elenco, contando com o Saúl, que pode jogar em mais posições. E no final precisamos de todos, então é importante que estejam todos disponíveis. Felipe, boa noite, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Na saída do campo, Pedro, em uma entrevista, ele disse que é importante o jogador ter sequência para desempenhar bem e entrar em um jogo e no outro não, às vezes acaba tirando a confiança e a sequência do jogador, né? E que ele espera que daqui para frente, né? Ele fala que ele quer estar em campo, ter sequência, ele espera que seja assim daqui para frente até o final da temporada. Eu queria que você falasse sobre isso, o teu modo de trabalhar. Você olha para o adversário, troca bastante os jogadores em função do adversário, mas tem esse contraponto de um jogador importante como o Pedro, que é artilheiro, né, um dos artilheiros da equipe, dizendo que precisa ter sequência e que é ruim entrar num jogo sim, no outro não, que isso acaba tirando um pouco da confiança. Sim, não tem problema nenhum. Claro que o jogador, ele, com sequência de jogos, ele rende melhor. Vai adquirindo confiança do treinador, né, dele mesmo, a confiança nele mesmo. Eu falei para eles no começo do ano, para todos eles, nenhum deles tem o lugar garantido na equipe titular. Nenhum, nem Arrascaeta, já ficou no banco na final, inclusive, da Supercopa, nem Pedro, nem Bruno Henrique, o jogador com mais títulos na história desse clube, tem lugar garantido nessa equipe. O campo
deve falar. E muitas vezes os jogadores têm fases melhores e fases piores, e sou eu que tenho que decidir. E às vezes eu vou acertar, eu vou errar, eu também tenho fases melhores e fases piores, mas sempre pensando no que é melhor para a equipe, acima do que qualquer interesse pessoal de tanto meu como dos jogadores. Então, colocando sempre o Flamengo e a equipe na frente, todos saímos vencendo. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Você vai encerrar no Brasileiro uma sequência contra equipes do G6 do campeonato no próximo domingo com o Palmeiras. É uma equipe que assumiu a liderança na última rodada, hoje venceu, tinha vencido também durante a data FIFA. E mesmo se o Flamengo vencer, não vai ser líder, mas é importante demais vencer para alcançar essa liderança. Queria uma projeção sua desse compromisso, é um grande jogo, um grande, chamam de super clássico do Brasil, e também do momento da equipe adversária, que vem de 3 grandes resultados por goleada. Como você vai encarar esse Palmeiras dentro de casa, no Maracanã, e se você acredita que esse jogo, mesmo nos pontos corridos, tem característica de mata-mata, podendo até ser uma prévia da Libertadores. Palmeiras, grande equipe, grande momento, tem um elenco, talvez os mais caros aí, ou o mais caro, né, esse ano sem nenhuma dúvida, com todas as contratações que fizeram, é o elenco dos mais poderosos, e o melhor treinador do Brasil, que demonstrou isso com títulos e com números, né, durante todos esses anos. Portanto, claro que o Palmeiras sempre vai estar na briga. Chegamos parecido, praticamente na mesma situação no primeiro turno do campeonato. E por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Temos exemplos de anos anteriores do próprio Botafogo. Portanto, temos que encarar o jogo do Palmeiras como o jogo pede, como você mesmo falou, uma final, mas como foi hoje, outra final. E daqui para frente serão todas finais. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. O Flamengo ele passou por um pequeno momento de oscilação e agora, com essa vitória sobre o Botafogo, o Flamengo ele retoma essa confiança no momento importante da temporada. Agora pega o Palmeiras e depois já pega o Racing na Libertadores. Como que você está tratando essa questão mental do Flamengo, tanto para o jogo contra o primeiro jogo contra o Racing, quanto também para o segundo? É claro, você fala do trabalho de jogo a jogo, mas a gente sabe que esse jogo a jogo muito vai se passar também pela semifinal da semana que vem. Bom, o mental, sempre que chega momentos de pressão, momentos importantes da temporada, todos os times tendem a se sentir impressionados, tendem a cometer mais erros, né? Como eu tenho jogadores muito experientes, jogadores que já foram campeões durante sua carreira e que continuam com ambição, eu espero poder afrontar esses jogos de muita pressão com a mesma calma e tranquilidade que viemos enfrentando todos os jogos agora. A única coisa que eu quero é que eles não mudem absolutamente nada do que eles vêm fazendo, que eles continuem jogando e não se deixem influenciar pelo que se fala, né? Porque muitas vezes o resultado pode ser que seja positivo, você fala de oscilação de resultados, mas a gente tem que ser muito claro e sincero com o que estamos vendo dentro do campo, e isso que eu sempre tento passar para eles, né? O mental vai muito mais em não perder a linha com o árbitro, por exemplo, hoje outra vez, em todos os jogos está acontecendo, isso é muito mais difícil, que os jogadores mantenham o foco nos 90 minutos, sendo que não só os lances capitais, o que está me preocupando são as 10, 12 faltas erradas durante o jogo. Isso que me preocupa, e manter meus jogadores no jogo, esse para mim é o maior desafio. Felipe, aqui na frente, tudo bem? Boa noite. Gael Orfa, canal Paparada Sobre o Negro e Revista Placar. Felipe, queria te perguntar sobre 2 jogadores em específicos. Um deles é o Carrascal, que entrou mais uma vez, foi importante, acabou dando uma assistência. É um jogador que vem se destacando bastante, tanto com assistências quanto com gols, né, no caso do jogo contra o Vasco. Como é que você está enxergando essa evolução do Carrascal desde que ele chegou aqui ao Flamengo? E o outro jogador que eu queria te perguntar é o Cleiton, que entrou bem contra o Bahia e hoje não ficou nem no banco. Eu queria que você explicasse isso também. Obrigado. O Carrascal, já falei para vocês sabem e veem nos jogos a qualidade, que é um jogador muito diferente, muito especial, e aí a equipe ganha, né? Com ele, com o jogo que o Luiz Araújo fez, o jogo que o Pedro Arrasca fizeram, isso tudo, quem ganha esse momento de forma, de confiança, é a equipe. Então, feliz por ele. E o Cleiton foi uma opção técnica, porque optei por trazer o João, que voltou da seleção, para o banco. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Júlio Miguel Neto, Rubro de TV Desfla. Felipe, algumas das coletivas
passadas, você disse que acaba aprendendo com alguns erros. E acabou de citar também agora, por exemplo, que o jogador vive uma boa fase, você também às vezes vai ter opiniões e decisões que às vezes não vai ser as melhores. E você disse que o campo fala. O Bruno é um dos jogadores que mais tem minutos em campo, Bruno Henrique. E os números em comparação ao Pedro são bem inferiores. A sua defesa era muito sólida. Essa solidez no ataque também é necessária nessa reta final. A manutenção do Pedro, desculpa até falar porque era o Pedro que eu ia fazer a pergunta, os colegas fizeram, então estou para pontuar isso. O Pedro tem números de um jogador que é decisivo, é letal. Não é interessante, de repente, claro, respeitando o adversário nessa reta final, você também ter esse equilíbrio que você tem na defesa na frente, porque, de fato, o Flamengo precisa de gols, né? Teve uma queda muito grande e agora, depois desse jogo, ainda é possível imaginar um Flamengo sem um Pedro na frente? Boa noite. Vou repetir a mesma coisa. Vocês falam do Bruno como se o Bruno não soubesse fazer gol, né? Como se ele não soubesse, como se ele não tivesse números no Flamengo. Eu repito uma vez mais. Para mim, o mais importante é a equipe. E se eu acho, com as minhas convicções, que em um jogo determinado tem que jogar o Bruno e não o Pedro, ou tem que jogar o Bruno e o Pedro e não o Arrasca, eu vou tomar essa decisão. E vocês aí estão livres, à vontade, para poder criticar o treinador da forma que vocês quiserem. Depois, quando ganhar ou perder, você é o que vou botar a cara. Então eu vou com as minhas convicções até o final.